Federação das Indústrias de Santa Catarina tem uma importante mensagem para você. Estamos, cada um de nós, colaboradores da Fiesc, sempre a seu serviço. A maior rede privada de ensino do Estado está aqui, a seu serviço. O maior programa de formação de jovens para o mercado de trabalho, a seu serviço. Laboratórios de tecnologia e inovação para empreendedores, a seu serviço. Especialistas buscando novas formas de ajudar quem produz, a seu serviço. Onde tem indústria, tem a força da Fiesc, lutando por menos impostos, menos burocracia, melhor infraestrutura, mais desenvolvimento, melhorando a vida do trabalhador, do empresário, do estudante, de todos. Por isso, olhe em sua volta e acredite. Tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina. Seu Urich, pode dar boas-vindas. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial. Nós estávamos falando aqui agora há pouco. É o dia do bem. Coisa fantástica, né? No meio de tantas notícias ruins, no meio de tantas coisas conturbadas no nosso dia a dia, iniciar o dia com um lançamento fantástico é um dia do bem. Estamos lançando hoje o Fundo Social da Regional do Vale do Itajaí. Uma agenda do bem que a Federação das Indústrias vem trabalhando desde 2017, gerando benefícios para a nossa cidade e para o nosso estado. O foco do programa social tem sido impulsionar o uso dos incentivos fiscais de Santa Catarina junto às empresas, às pessoas físicas, em prol de projetos sociais, que fazem a diferença das nossas comunidades, que atendem especialmente públicos de vulnerabilidade social. Em Santa Catarina, as indústrias têm um potencial de cerca de 200 milhões de reais que podem ser direcionados a projetos incentivados na área da saúde, da infância, da adolescência, do esporte, da cultura e projeto voltado aos idosos. Assim como temos feito nas demais cidades do estado, temos a convicção que montaremos essa agenda do bem com sucesso, com um enorme desafio pela frente aqui na região do Vale do Itajaí. Temos um agradecimento especial ao empresário, companheiro de todas as horas, Fernando Fay, da Metalúrgica Fay, que hoje compartilhará conosco como ele tem direcionado parte dos seus incentivos para projetos sociais. Nosso especial muito obrigado também ao Instituto de Produção Cultural Free Studio, aqui representado por Marvin Friesen, que irá apresentar o case da entidade com o projeto incentivado Viva Música. Viva Música, meus amigos! Temos também que reforçar nosso agradecimento especial ao Carlos Vitorino, outro companheiro de todas as horas da Victon Contabilidade, a classe contábil, aquela pessoa que resolve os nossos problemas, que nos diz o que fazer, o que não podemos, e o que devemos fazer nesse caso, o que devemos fazer. É de extrema importância para essa real efetivação e uso dos incentivos fiscais. Enfim, agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje, acreditando nessa corrente do bem, na necessidade de alavancarmos doações, utilizando parte do imposto de renda, deixando mais recursos das nossas cidades, dos nossos municípios e para os mais carentes. Desejo um ótimo evento e todos contamos com a Fiesc. Obrigado. Bom dia, meu nome é Sandro, eu estou aqui como assessor da área de responsabilidade social e nós temos então o programa Fundo Social, que é o qual nós vamos estar apresentando hoje para vocês. Então a gente tem uma rápida apresentação aqui, eu e a Andresa, que é a nossa líder do programa, vai estar conduzindo aqui a apresentação. Então a gente vai projetar agora para vocês, para estar falando um pouquinho dessa agenda que é extremamente positiva, como o seu Urich colocou, uma agenda do bem, e que é algo extremamente favorável para toda a sociedade, né? Para aqueles que precisam de recursos para estar desenvolvendo seus projetos sociais, a toda essa questão também da aplicação do recurso, ou seja, quando a gente fala do ESG, a questão da governança, né? Ou seja, onde nós estamos aplicando, de fato, o nosso recurso, né? Então, nós temos aqui uma oportunidade
estar optando por esse recurso. Então, aqui na apresentação, né, a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre o que é o Fundo Social e como ele funciona em todo o Estado. A gente, inicialmente, queria puxar essa agenda do ESG, né, algo que vem ganhando muita força em função da pandemia, não é algo novo, mas que no Brasil, de certa forma, está sendo construído e desenvolvido ainda, que trata das questões ambientais, da questão social e da questão. É algo realmente que a gente entende que veio para ficar. Então, o ESG ele veio muito para essa questão de investimento, ou seja, uma empresa que vai precisar de recursos, como ela vai estar aplicando esse recurso quando vai buscando uma entidade financeira. Mas ela também tem a ver muito com a questão nossa do dia a dia, quando nós vamos comprar um produto, quando nós buscamos algum serviço e nós vemos como essa empresa está atuando no mercado. Então, dentro do Fundo Social, o Fundo Social está muito forte com essa questão da parte social e da questão da governança. A social no aspecto de estar ajudando as organizações da sociedade civil a desenvolver seus projetos, e aqui a gente vai ter 2 belos cases aí de Blumenau para estar mostrando para vocês, com o Fernando e com o Marvin, né? E a questão da governança, que tem muito a ver também com a aplicação de recursos, né? Ou seja, o quanto eu estou destinando para algum projeto social para a minha cidade. Muitas vezes a gente fala, a gente paga tanto imposto e não tem esse retorno. E aqui nós temos uma excelente oportunidade de estar direcionando parte do nosso imposto para a nossa cidade, para o desenvolvimento social de projetos dentro da nossa cidade e movimentando também a economia local, porque isso gera emprego, gera aquisição de bens, de consumo, de serviços, de produtos, ou seja, faz toda essa movimentação da cadeia. Ok? Então, por favor, Andressa. O nosso programa, que nós vamos estar mostrando para vocês, justamente criar essa cultura do uso dos incentivos fiscais. Né? Hoje, a gente vai ter a oportunidade também de estar com o Carlos aqui, que vai poder falar um pouquinho sobre a questão contábil, né, da questão fiscal, e a gente vai ver que não tem problema algum, né? Você não tira dinheiro do bolso, você, na verdade, você, em vez de transferir 100% para o imposto de renda, você pode alocar uma parte dele de destinar para projetos aí do Fundo da Infância, da Adolescência, Fundo do Idoso, do Esporte, do Pronon, do Prontos, da questão da saúde e da parte da cultura. Então, algo bem positivo. E é isso que a Fiesc vem desenvolvendo, e hoje a gente está aqui para estar lançando oficialmente o Fundo Social, e a partir daí nós temos mais um mecanismo onde as empresas vão poder verificar quais são os projetos que estão aprovados na sociedade, né, e que a gente pode estar apoiando. Vale ressaltar também que é uma ação que não é só para a pessoa jurídica, mas também como pessoa física, a gente pode estar fazendo essa contribuição. Então, para falar um pouquinho no nível de Estado, a gente tem o nosso potencial, que o senhor Urichan muito bem colocou, nós temos cerca de 200 milhões de reais que podem ser destinados a projetos sociais em Santa Catarina, né? Ou seja, nós temos mais de 2.000 indústrias que podem fazer uso dos incentivos fiscais. Então, vejam todo esse potencial. E falando aqui da região do Vale do Itajaí, vejam, nós temos na área da indústria cerca de 25 milhões de reais que podem ser investidos em projetos sociais na região. Assim como pessoa física, nós temos 21 milhões, ou seja, um montante aproximado de 36 milhões de reais que podem ser direcionados para os nossos projetos. E é nessa agenda do bem, que a Fiesc vem através do Fundo Social, promovendo, articulando, mobilizando toda a sociedade para que a gente realmente use esses recursos para esse fim, para esses projetos, ok? Falando um pouco da nossa atuação a nível de Estado, nós temos as cidades ali, com fundo escuro, onde já estamos operando, né? Em laranja, onde nós estamos implantando esse ano e para o ano que vem, e hoje a gente tem a grata satisfação de estar aqui em Blumenau, né, nessa importante região, uma cidade que representa muito para o estado de Santa Catarina, para a sua economia, para toda parte, né. Então, a gente vê um momento muito, muito importante para nós, que junto com a Silva a gente já vinha buscando para o seu Urich poder estar tendo esse momento com vocês, e nós entendemos que é o momento certo agora, dentro dessa agenda que nós estamos tendo agora em 2021 de implantação. Tá joia? Então, eu vou passar aqui para a Andressa. A Andressa vai estar explicando para vocês como funciona essa operação nossa dentro da Fiesc. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí no canal do YouTube. Obrigada pela
participação, né? O fato de vocês estarem conosco hoje já demonstra essa importância, né? Que vocês dão ao tema do bem, né, dessa agenda do bem, como bem colocou o nosso VP e o Sandro na explanação. Então, eu vou contar para vocês um pouco, um bate-papo aqui, uma conversa, de como é que ocorre a nossa operação desse programa que vem atuando no Estado desde 2017. Então, é uma grande agenda do bem, uma grande oportunidade, né, de nós, como contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, ajudarmos, então, na transformação social, na melhoria do desenvolvimento social e econômico dos nossos municípios. Deixa eu só passar aqui. Bom, essa agenda do Fundo Social, ela só é possível porque existe renúncia fiscal, né? O governo federal, ele abre mão de receber parte do imposto que lhe é devido e deixa para que nós, contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, possamos, então, escolher o destino do nosso imposto de renda, né? De parte do nosso imposto de renda. Então, quem de vocês, né, não gostaria de conhecer a aplicabilidade desse recurso, de escolher para onde, ter a chance de escolher para onde vai parte do seu imposto de renda. E é isso que a gente vem trabalhando. Para fazer a escolha dessa destinação, essa destinação ela é possível ser feita em projetos que sejam aprovados em leis federais. Quando a gente está falando de leis federais de incentivo fiscal, nós temos 6 leis hoje no Brasil a nível federal. Então, as mais recentes são as leis do Ministério da Saúde, o PRONAS e o PRONON. O PRONAS é voltada à pessoa com deficiência, então aqui entra a questão de prevenção e reabilitação das pessoas com deficiência. O PRONON é voltada à oncologia. Então, esses 2 mecanismos do Ministério da Saúde, eles possibilitam que entidades, né, filantrópicas, organizações da sociedade civil possam propor projetos na área da assistência, na área da pesquisa e na área da capacitação de recursos humanos. Então, é um campo muito amplo em que a gente pode explorar projetos e atender esses públicos por meio dessas leis de incentivo federal. A terceira lei que a gente tem hoje a nível nacional é a Lei de Incentivo ao Esporte, em que podem ser propostos projetos esportivos e paradesportivos. Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que é a mais antiga, ela está em operação aí desde 1991. Hoje é a lei que tem o maior fomento à cultura no nosso país. Então, para que vocês saibam, hoje é uma lei que movimenta cerca de 1,5 bilhões ao ano, e esse 1,5 bilhões, eu estou falando de recurso de imposto de renda, né, que é imposto que a gente vai ter que pagar e que está sendo destinado para projetos na área cultural. Inclusive nós vamos ter um grande case aqui apresentado pelo Marvin na sequência. Ainda temos o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso, aqui atendendo, no caso do Fundo da Infância e Adolescência, especialmente adolescentes e crianças que se encontram em vulnerabilidade social. No Fundo do Idoso podem ser propostos projetos ligados à prevenção, à assistência da pessoa, dos idosos, né? Então, essas são as 6 leis que hoje nós, enquanto contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, podemos destinar para projetos que estejam aprovados em um desses mecanismos. Bom, gente, para fazer essa destinação, a gente precisa respeitar um percentual legal, né, que é previsto dentro dessas leis. No caso da pessoa jurídica, empresas que apuram pelo lucro real, que são essas as empresas que podem destinar parte do seu imposto de renda. Essas empresas podem redirecionar, então transferir aí até 9% do seu imposto de renda para projetos nas suas localidades ou no estado, né? E até a nível Brasil, porque se trata de uma lei federal, mas a gente vem trabalhando e movimentando para que, de fato, as empresas deixem nas suas localidades. E a pessoa física tem um percentual na casa de 8% que a gente pode destinar parte do nosso imposto de renda. Os contribuintes que fazem a declaração no modelo completo. Passando aqui rapidamente para que vocês conheçam a pessoa jurídica, esses 9% que pode ser destinado, ele é dividido entre as leis, tendo que respeitar que a empresa pode destinar 1% para o PRONAS, que é da pessoa com deficiência, mais 1% para a área da oncologia, mais 1% para o Fundo da Infância e Adolescência, mais 1% para o Fundo do Idoso,
mais 1% para a área de esporte e mais 4% para a cultura. Então, é um somatório dessas leis, né? Às vezes pode ser que algumas empresas que estejam hoje aqui conosco, nos acompanhando, já façam em alguma dessas leis, né? Mas o que a gente vem fomentando e querendo ampliar cada vez isso no Estado é que as empresas cheguem ao teto dos 9% para que esse recurso, esses 200 milhões de reais que o Sandro trouxe na apresentação, que a gente possa deixar em Santa Catarina, e especialmente aí no Vale do Itajaí, são mais de 20 milhões são 25 milhões, né, que podem ficar na região. No caso da pessoa física, nós temos 2 momentos de doação. Durante o exercício fiscal, nós podemos destinar até 8% do nosso imposto de renda, distribuído da seguinte forma: 1% para o Pronaf, mais 1% para o Pronon, e mais 6% a gente consegue dividir da forma que a gente achar mais adequado. Gostaria de frisar com vocês que, uma vez que o contribuinte não tenha feito a doação durante o exercício fiscal, nós temos uma segunda chance, tá? Que é lá no ato da declaração, no ajuste da declaração do imposto de renda. Então, estou dizendo de março, abril, lá de 2022. Quem, então, não fez durante o exercício fiscal, no ato da declaração, nós temos a possibilidade de, no próprio sistema da Receita Federal, doar 6% do nosso imposto de renda. Aí, lá no ajuste da declaração, nós podemos destinar 3% para o Fundo da Infância e Adolescência e 3% para o Fundo do Idoso. Então, há algumas opções aí para a gente fazer o uso e começar, quem nunca utilizou o seu incentivo fiscal, né, deixar na sua localidade, talvez uma opção seja durante o ato da declaração. E aí, o programa Fundo Social, o que a gente entrega para a sociedade, né? A gente entrega uma assessoria técnica para as empresas, para que elas possam redirecionar esse recurso de forma eficaz, segura. Damos suporte às organizações da sociedade civil e promotores culturais por meio de capacitações. Inclusive, em novembro, a gente terá mini cursos para as entidades que estão aí nos acompanhando hoje. Também serão mini cursos gratuitos, todos online. Mapeamos os projetos que estão aptos a receber esse recurso e recomendamos para as empresas. A gente tem uma plataforma de gestão, essa que está na tela para vocês, em que empresas e organizações da sociedade civil podem fazer o seu cadastro de forma gratuita e é onde ocorre um grande match aí entre quem precisa e quem detém o recurso, né? Então, a empresa, o contribuinte pessoa física, que navegar aqui pela plataforma, vai conseguir fazer os seus filtros e olhar o que eu tenho, o que tem da área da cultura na minha cidade, o que tem na área da saúde, enfim. E aí vocês, é claro, podem escolher o destino desse recurso, né? A decisão cabe, né, à empresa, à pessoa física. Alguns exemplos para dar concretude a que tipo de projetos, né, podem ser propostos dentro dessas leis, e projetos que já estiveram na nossa plataforma do Fundo Social. Um projeto é o do CEPOM, de um hospital que atende a área oncológica, né, aqui em Florianópolis. Foi um projeto para aquisição de uma aceleradora linear, um projeto, esse equipamento, né, um projeto que foi na hora de 3 milhões de reais, em que a gente tem empresas não só aqui de Florianópolis, mas do estado todo, que também aportaram para a compra desse equipamento, e com a compra desse equipamento, para vocês terem ideia, eles conseguiram aumentar em 1.000 atendimentos. Então, realmente, a gente tem um grande impacto com esses projetos sociais. Um outro exemplo também, só a título de informação para vocês, um projeto aprovado no Fundo do Idoso, é um projeto do Hospital São José de Jaraguá do Sul, para aprimorar o atendimento ao idoso, trazendo aí mais humanização, dignidade nesse atendimento. Um projeto na casa de 2 milhões de reais, e aqui podem ser, é um projeto que contempla compra de equipamentos, pagamento de profissionais que vão atender dentro desse projeto. Como eu disse para vocês, é uma infinidade muito grande que é possível propor projetos dentro dessas leis. Bom, um ponto muito importante que eu gostaria de frisar com vocês que estão nos assistindo hoje é que não existe tramitação financeira pela Fiesc. A gente trabalha uma grande mediação, uma grande agenda de articulação. O que a gente quer realmente fomentar é que esse recurso fique no Estado. Então, nós aproximamos, né, as empresas das organizações da sociedade civil. As empresas, uma vez que elas decidam um projeto que elas querem aportar o recurso, esse recurso ele é colocado numa conta específica, chamada conta captação
de um determinado projeto. Então, isso facilita, né, dá maior transparência também para que as empresas possam aportar, e uma vez colocado o recurso lá, as entidades, né, então elas precisam emitir esse recibo para que a área contábil consiga fazer esse ajuste fiscal, e nós somos, então, esse grande mediador. Friso, não existe tramitação financeira pela Fiesc. E aí, já vou aqui para o final da minha apresentação. Como eu disse para vocês, essa é uma grande agenda de oportunidade, e os principais ganhos que a sociedade, né, que nós ganhamos tendo esse recurso, né, ficando em prol dos projetos e desses públicos que necessitam no nosso estado. Nós temos o aquecimento da economia local, porque a partir do momento em que eu tenho mais projetos sendo executados nos nossos municípios, eles vão consumir, né, mão de obra, insumos. Então, realmente, aquele 200 milhões, ele pode ser potencializado, e quando a gente está falando aí do Vale do Itajaí, se a gente juntar indústrias, pessoas físicas, e ainda que nem a gente não coloca aqui o CNAE de comércio, serviço, mas enfim, com certeza passa de 50 milhões que poderia ficar aí na região do Vale do Itajaí. Então, são mais recursos injetados no município, a gente consegue uma atuação em rede sobre causas comuns, então mais empresas também dividindo a conta com outras, né, para que um projeto tenha sustentabilidade e um projeto não fique dependente de uma única empresa. Essa é uma grande vantagem também de um projeto ir para a plataforma e ter essa visibilidade estadual. A gente, né, consegue, por meio desses projetos incentivados, atender públicos em vulnerabilidade social e melhorar indicadores sociais dos municípios por meio desses projetos que atendem muitas lacunas sociais, que a gente sabe que um problema social que o nosso estado, que a nossa cidade tem, também é um problema nosso, né? Então, se eu tenho uma comunidade melhor, uma sociedade, todo mundo ganha com isso. É dessa forma, gente, que nós temos trabalhado esse programa do Fundo Social, e fico muito feliz de estar levando, da gente estar implantando hoje aí no Vale do Itajaí. Fico super à disposição para a gente ir conversando na sequência, tá? Muito obrigada, devolvo a palavra para a Silvia. Obrigada, Andressa, por participar conosco. Andressa e Sandro são os nossos coordenadores desse programa Fundo Social para Santa Catarina. Andressa ficará conosco aqui, porque a ideia, né, Andressa, na sequência, é de nós ouvirmos na prática como o Fundo Social acontece, e já acontece algumas iniciativas aqui no Vale do Itajaí, mas eu gostaria de convidar a todos os nossos participantes, estamos com mais de 50 pessoas conectadas, para fazer uma boa interação conosco via YouTube, trazendo algumas perguntas, algumas dúvidas e questões para a gente ter uma interação maior. Seu Urich, o nosso representante da Fiesc, o nosso vice-presidente da Fiesc para o Vale do Itajaí, sempre apoiando e reforçando as iniciativas em relação à nossa região. E agora eu convido, com esse olhar de um contador, convido o Carlos Roberto Vitorino, nosso grande parceiro, e o Carlos é da Viton Contabilidade e vai contar como acontece esse processo contábil da doação para o programa Fundo Social. Carlos, por gentileza. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a Fernanda pela participação nesse projeto. O meu contato praticamente foi direto com ela, né? Nesse projeto Fundo Social. Cumprimentar também o seu Urchcum, um parceiro de longa data aí, principalmente aqui no SEB de Blumenau, né, seu Urch? Estamos sempre participando junto. Bom, eu tenho uma apresentação, vou pedir para o pessoal da técnica passar, para que a gente pudesse apresentar alguns itens aí, até porque no dia 22 de setembro vai ser feita uma live com contadores. Aí a gente vai entrar mais no aspecto técnico, porque senão fica uma apresentação um tanto maçante aí, tá? Ok, pode dar um Ctrl L aí para a gente ter a tela cheia, por favor? Bom, vamos lá. Incentivos fiscais, pessoa jurídica, tá? Então, um aspecto mais importante desse projeto todo, que esse incentivo fiscal, ele só se aplica às empresas do lucro real. Então, empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido, que na verdade é um grande volume, elas estão fora desse projeto. Então, é basicamente empresas que apuram seus resultados pelo lucro real. Próxima tela, por favor.
Bom, vamos lá, não tá... ok, obrigado. Bom, vamos lá. Eu fiz uma análise hoje de como é a situação hoje e como vai ficar, porque a gente tem que pensar que nós estamos aí com uma reforma tributária em andamento no Congresso Nacional, que já foi aprovado na Câmara, mais estrutural, de como é que apura-se hoje os resultados das empresas do lucro real. Bom, as empresas do lucro real hoje elas podem apurar os seus balanços de forma mensal. Aí da forma mensal ela tem duas formas de apurar, através de estimativa fiscal e através do próprio balanço de suspensão. Ou trimestral, né, que ela fecha um balanço a cada trimestre, fechando esse balanço a cada trimestre, ela vai apurar o resultado e vai fazer as devidas deduções e doações, se for o caso. E anual, que é o exercício social, que encerra de janeiro a 31 de dezembro. Bom, com a reforma tributária, a informação que a gente tem é que esses balanços, para efeito fiscal, não para efeito de societário, eles vão fechar por trimestre. Então, o balanço de janeiro, fevereiro e março vai fechar efetivamente, pagar o imposto e não volta mais lá. Então, esses projetos, muito bem, para que isso possa ser utilizado dentro do exercício social, fechando em cada trimestre. Talvez isso até facilite e melhore, porque eu tenho como apurar isso por trimestre, então é muito mais fácil do que eu ter que apurar isso no exercício inteiro, entende? Então, a cada trimestre que eu for apurar o meu resultado, eu posso destinar parte do imposto de renda para esses fundos, né? Que eles, projetos que serão captados. Próxima tela, por favor. Uma grande pergunta que sempre faz é a seguinte, né? O empresário sempre pergunta, né? O meu imposto de renda será menor, será maior? Não. O valor que você vai transferir para o fundo, ele é deduzido do imposto de renda. Então, ele não tem nenhum incremento a mais, nem no imposto de renda, nem redução. Então, é uma questão apenas operacional. Por isso que entra bastante nesse aspecto aí o contador. Por quê? Porque ele precisa utilizar todo esse aparato técnico que ele tem mensalmente para apresentar isso para o empresário. Olha, esse mês nós tivemos um lucro X, ou vamos ter um lucro X projetado no trimestre, que seria o resultado para o ano que vem, né? A forma de apresentação de balanço ano que vem, e ele já pode destinar isso em cada trimestre. Então, isso vai facilitar talvez até o aspecto operacional, porque antes era sempre o objetivo era um exercício inteiro, tá? E aí, outra coisa que a empresa sempre pergunta, o que eu ganho com isso, né? Qual é o benefício que a empresa vai ter? Bom, na verdade, você tem a sua marca sempre atrelada a um projeto, que eu acho que isso é muito importante, né? Você está participando desses eventos sociais, tendo a sua marca atrelada a um projeto social que vem em benefício da sociedade, do município ou da região em que você atua, tá? Uma questão técnica aqui, só para informar, toda vez que você calcula o imposto de renda, além dos 15% de imposto de renda no sistema antigo, você tem um adicional de imposto de renda de 10%. Sobre esse adicional, não entra esse cálculo, tá? Então, é simplesmente sobre o valor, né, destinado a imposto de renda do período mesmo, ok? A doação deve ocorrer durante o exercício? Sim. Se eu fizer uma doação fora do exercício, eu vou poder usar só no exercício seguinte. Então, nesse caso, para o ano que vem, o objetivo é que cada exercício, entre aspas, vai ser um trimestre, que cada balanço será fechado por trimestre, né? Bom, a ideia é que a Fiesc, através dessa equipe, né, do Fundo Social, disponibilizará ou buscará projetos, né, para que as empresas possam aplicar parte desse imposto devido. Isso é muito importante, porque muitas vezes, até já foi comentado anteriormente, muitas vezes a empresa não tem conhecimento de quais projetos estão disponíveis para serem aplicados. Porque, como eu falei anteriormente, não vai haver prejuízo nenhum para as empresas, né? E como a gente comentou anteriormente, o benefício desse recurso ficar em Santa Catarina é muito importante. Então, acho que talvez a Fiesc, criando um departamento, alguma coisa assim, possa disponibilizar esses projetos de uma forma mais eficiente e rápida, né? Para que as empresas possam utilizar esses benefícios. Como eu falei, não vai ter prejuízo nenhum para a empresa,
vai ter a sua marca atrelada ao projeto, e isso é muito importante. Claro, os contadores, né, eles são peças fundamentais, peças-chaves nesse processo todo. Então, nessa live do dia 22, a ideia é que a gente faça, como se diz no linguajar popular, uma receita de bolo para os contadores, tá? Claro, ninguém vai ensinar contabilidade para ninguém aqui, mas como proceder para ficar fácil, né? Para eles procederem essas doações e utilizarem todos esses benefícios, né? Deixando parte desses recursos aqui em Santa Catarina. Próxima tela, por favor. Mais uma. A Andressa já fez essa relação aqui dos percentuais, né? Então, 4% para a Lei Rouanet, 1% para a infância e adolescência, 1% para o esporte, 1% para o PRONAM, 1% para o PRONAS e 1% para o idoso. Esta é a composição atual. Então, eu estou trazendo no próximo slide também uma informação importante. Como pretende ficar essa composição para o próximo exercício? Porque isso já está aprovado nesse projeto que já está no Senado, de reforma tributária, novos índices. Então, isso vai aumentar a possibilidade de destinar mais valores. Próxima tela, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia, aqueles 4% que era de incentivo à cultura passa para 7,5%. Claro que aqui o imposto de renda vai ter uma queda, o percentual lá vai cair de 15 para 8, então vai diminuir o IR, mas o importante é que o percentual que eu posso utilizar é maior. Já todos os incentivos fiscais, que eram 1%, vai passar para 1,87%. Então, isso vai aumentar a possibilidade de você destinar muito mais do que aqueles 9% previsto, que pode ser até maior do que isso. A gente tem que aguardar qual é o percentual final que vai dar essa operação, tá? Então, a gente calcula aí que talvez chegue até 12%, 13%, tem que aguardar o projeto final, né? Então, isso é fundamental. Em síntese, né, para não cansar vocês com relação à parte técnica, é basicamente isso, tá? Por quê? Porque o principal desse projeto todo, dessa situação toda, é disponibilizar para o contador formas fáceis de ele fazer essa transferência do recurso, lançamento contábil e, consequentemente, a transferência desse recurso para esses fundos, tá? Então, a minha apresentação é basicamente isso, mas no dia 22 a gente vai estar conversando com os contadores e aí, nesse caso, a gente vai estar abrindo muito mais informações para que eles possam ter uma facilidade maior, ok? Se tiverem alguma dúvida, eu sempre vou estar à disposição aqui. Valeu, muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, Carlos. Já temos perguntas para você, então, ao final da apresentação dos nossos convidados, a gente volta a palavra para ti. Aguarda um pouquinho mais. Agradecer a participação das nossas empresas, já estão encaminhando aqui perguntas pelo WhatsApp, pelo YouTube, para a gente poder esclarecer. Andressa, também já temos perguntas para você. E agora a gente precisa conhecer as boas práticas aqui do Vale do Itajaí, né? Carlos e Andressa trouxeram da importância de que esses recursos sejam investidos em Santa Catarina e especialmente no Vale do Itajaí. Então, nós convidamos o Fernando Fay, o diretor da Metalúrgica Fay, que vai contar sobre a boa prática da Fay em relação ao Fundo Social. Fernando, por gentileza. Bom dia, Silvia. Bom dia, seu Ulrich e demais colegas. Obrigado pelo convite aí de compartilhar um pouco sobre a nossa realidade. Primeiramente, eu queria parabenizar a Fiesc por essa iniciativa, porque acho que é uma demanda muito grande, uma demanda definida aí, onde tem dois grandes interessados, né, as empresas que têm esses recursos e também temos os projetos e a sociedade que busca por recursos e falta ali uma conexão que a gente possa realmente tentar utilizar de uma forma mais assertiva todas essas, tudo isso que a gente pode trazer para a nossa comunidade, né? Quando me foi perguntado, ali eu vou falar um pouquinho da FAI, é algo bem simples, a gente não tem
nenhuma grande estrutura para essa gestão dos incentivos fiscais aí. Então, espero até incentivar as demais empresas, porque praticamente não dá trabalho nenhum, acho que esse é o ponto principal. E quando me perguntaram o porquê fazer, né, na verdade, até eu nem sabia responder, porque faz tão parte já da nossa rotina e do nosso DNA, essa doação. Até eu tentei olhar que a gente encontrou doações já para a Lei Rouanet desde 2004, então, e a lei acho que vem bem antes disso, mas a gente está falando aí de 17 anos, né? Então, eu gostaria de explicar um pouco como é que funciona aqui para a gente tentar, de fato, disseminar, né? Quando a gente avalia todos os projetos que a gente recebe, aí, às vezes, as empresas talvez umas empresas acabam ficando mais conhecidas por já fazerem doações, talvez outros projetos acabam olhando, e talvez por esse motivo a gente receba alguns contatos, né? A gente tem que, de certa forma, tomar algumas decisões aí, né? Com relação, por exemplo, à sustentabilidade do projeto, né? Esse é um ponto importante que a gente tem que tentar entender aí, como é que a gente vai escolher, porque assim, acaba vindo, dependendo da lei, né? A gente tem ali o PRONAC, que é a Lei Rouanet, né? Mas tem os outros, a Lei Rouanet já é uma lei mais conhecida, talvez até por ser os 4%, a gente recebe mais demandas, agora tem outros que a gente recebe menos demandas, né? Então, a gente fica até com dificuldade de encontrar. Então, eu vejo que não teria por que não fazer, né? Quando eu pergunto, por que fazer, né? Eu devolvo por que não fazer. Ele não dá trabalho nenhum para a empresa, basicamente, acho que como o Carlos comentou, a gente precisa de uma orientação forte do contador, porque é o contador que vai ter que fazer o cálculo, afinal, qual é o percentual do imposto que pode ser destinado, né? Qual é o valor? A gente vai ter que chegar no final e dizer se é R$500, se é R$50 mil, alguém vai ter que fazer esse cálculo, porque, claro, que se extrapolar desse valor, vai ter um custo também para a empresa, e isso a empresa também pode, não, eu quero contribuir fora do incentivo fiscal, mas se quiser ficar dentro da lei exatamente, tem que fazer um pequeno cálculo. Então, é algo muito simples, que como já foi colocado, dependendo do regime da empresa, é lógico que ela tem que estar no lucro real, né? Mas, por outro lado, ela pode optar pelo regime de tributação do imposto de renda trimestral ou anual. Então, se for anual, ela vai ficar mais preocupada como é que vai ser esse ajuste no final do ano, quanto que vai dar de resultado no final do ano para fazer a doação, ou se for trimestral, a cada fim de trimestre, ela vai fazer o cálculo, se ela já tem os projetos em mãos, em 5 minutos ela faz a ponte, pega os dados do projeto, faz o depósito, não custou absolutamente nada para a empresa, só que ela precisa ter isso aí. Então, como é que a gente faz aqui? Esse eu acho que é um ponto importante, né? A gente tem um pequeno comitê, a gente chama o contador, alguém da diretoria, mais alguém que está mais próximo a esses assuntos sociais ali, e que não é necessário também, caso a empresa seja menor, basta alguém também tomar uma decisão se tem algum projeto mais interessante, né? Mas a gente faz esse comitê para avaliar os projetos que a gente recebe, a gente vai salvando aí, e quando a gente toma uma decisão de como é que vai ser essa distribuição. Nesse ano a gente está fazendo trimestralmente, né? E aí a gente alinha, muitas vezes vai até conhecer o projeto para tentar entender como é que é a questão onde é que vai ser aplicado o recurso, se vão ser feitos, que tipo de aquisição vai ser feita, se é necessário contratar professor, se vai ter alguma... Então, depende muito do perfil do projeto, né? A gente tenta entender um pouco antes de fazer a doação, e aí a gente faz essa doação ali e pronto, assunto encerrado. Tem algumas questões que a gente precisa acompanhar, né? Por exemplo, os projetos, eles precisam de um percentual mínimo para poder começar a movimentar esse dinheiro, né? Então, é interessante que as empresas possam ser um pouco mais proativas, porque se elas conseguirem, às vezes, antecipar, se ela está vendo que o ano está bom, ela tem certeza que não vai dar um prejuízo nesse ano, tal, ela talvez faz ali uma provisão, né? Vou calcular para baixo, mas faz uma destinação pequena desse valor, porque o projeto, se ele conseguir alguma coisa, ele já consegue movimentar. A gente está falando de um ano de, por exemplo, muita inflação,
Então, muitas vezes tem que, como eu sei que é o caso do Marvin ou de um outro projeto que a gente fez a doação aqui em Dayal esse ano, precisa às vezes comprar instrumentos musicais, isso vai ficando cada vez mais caro, eles fazem um projeto, chega no final do ano, o preço já está 30% maior. Então, é possível ter uma gestão da empresa com relação a isso, né? Eu acho que não custa nada, como eu falei, acho que em 1 hora por trimestre isso se resolve, não tem nenhum desembolso para a empresa, né? Aqui eu só queria até ressaltar, a FAI mesmo tem outros projetos sociais que aí sim tem o desembolso, né? Só que muitas vezes esses projetos que a gente faz fora essas leis, elas têm valores menores, porque quando a gente está distribuindo o percentual do imposto, isso pode dar um impacto muito grande, né? Então é isso, assim, eu queria só realmente fazer esse depoimento, dizer da dificuldade que a gente está tendo de encontrar alguns projetos. Por exemplo, ali foi falado do Pronon, que é o do câncer, né, e o Pronas. Esses projetos a gente tem uns 2 anos que a gente não destina por não encontrar, né? A gente sabe que podem até existir, mas é complexo, a gente manda e-mail para um, para outro, fala com o hospital aqui da região, a gente sabe que tem hospital que tem projeto, mas, por outro lado, isso está parado no Ministério, a gente não sabe qual é a burocracia. Então, às vezes não é tão simples, né? E eu acho que a Fiesc vem aqui para nos ajudar com relação a isso. A gente precisa que alguém desmistifique um pouco todas essas questões. A gente quer ter projetos aqui na região, acho que todo mundo deveria avaliar que isso está indo para a nossa comunidade, está indo para os nossos colaboradores, para os familiares dos nossos colaboradores. Como seria bom se a gente tivesse mais projetos com relação à cultura, com relação à saúde, né? Imagina se a gente pudesse utilizar esses recursos, e já foi falado na apresentação em 200 milhões que a gente está deixando de destinar para a nossa comunidade. Então, eu acredito que não é difícil. Talvez para nós, falando agora como empresa, a parte mais difícil aí é sim encontrar bons projetos. Como eu digo, da Lei Rouanet é um pouco mais fácil, desses 4%, mas de outras leis a gente até ainda às vezes encontra, mas encontra 1, encontra 2, e a gente sabe que poderiam ter muito mais, né? Então, ali eu acredito que cabe um trabalho interessante, importante, onde a gente possa trazer alguma coisa não só relativa à cultura, mas relativa à saúde, responsabilidade social como um todo aqui para a nossa região. E eu queria comentar um caso também, não é o caso da FAI, mas que serve para as empresas, acho que é um próximo passo, né? De algumas empresas aí até maiores, a gente sabe que elas tentam fazer um incentivo com relação aos próprios funcionários na parte da pessoa física. Então, beleza, se a empresa já faz os 9% lá de doação, por que o funcionário, nem que seja lá no ajuste anual, lá em maio, por que ele também não pode fazer? Então, a empresa, às vezes, até já manda uma cartinha explicando, direcionando o projeto, sejam empresas muito grandes que fazem isso. Então, eu penso que pode ser um próximo passo, a empresa tentando não só os 9% dela, mas também chegar na pessoa física também, né? Então, eu queria deixar essa mensagem. E, por fim, eu acho que realmente o Fundo Social aí que a Fiesc está promovendo veio no momento certo. Vale lembrar que as empresas, nesse ano, estão, muitas delas, aquecidas, estão gerando resultado. A gente vê, inclusive, projetos já sem possibilidade de captação, porque já captaram 100%. Então, isso é muito bom, né? E por que não fazer com que esse recurso fique aqui? Eu acho que cabe um pouquinho de força de vontade, de esclarecimento, e nessa parte aí a Fiesc pode tentar ligar essas duas partes. E fico à disposição, como eu falei, é algo simples, não tem nenhum mistério, basta a gente entrar nesse mundo, aí com certeza vai dar bastante retorno, acho que para a empresa aí de cada um de vocês. Obrigada, Fernando, bem importante a tua fala. Inclusive, no nosso chat aqui, o Loriberto contribui de que tão importante quanto nós termos essa fala com os contadores, é também ter essa fala com os empresários, de saber que não há qualquer prejuízo para as nossas indústrias. Pelo contrário, há uma ação social, investimento de impacto social importante na nossa região.
E agora é com o Marvin, né? O Marvin Friesen vai falar em nome de uma instituição beneficiada. O Marvin, então, é do Instituto de Produção Cultural Free Studio, e ele vai contar um pouquinho sobre o projeto Viva a Música, beneficiado pelo Fundo Social. Marvin, por gentileza, obrigada por estar conosco. Bom dia a todos, é um prazer imenso poder estar aqui falando daquilo que eu mais gosto de fazer, que é música, ensino da música. Agradeço e parabenizo a todas as pessoas da Fiesc por essa iniciativa. Quero já iniciar também parabenizando o Fernando, que acabou de falar, da FAI, assim como todos os outros nossos parceiros que têm contribuído, que têm viabilizado a realização dos nossos projetos desde 2013. Bom, como tudo começou? De onde veio a ideia do projeto? Eu dediquei a minha vida, mais de 30 anos, ao ensino da música. Sou um apaixonado pelo ensino da música. Sempre, durante esses anos, eu acima de 30, até mais de 50 alunos em sala de aula, e, paralelamente, fazia uma gestão com professores na minha escola. Em 2008, eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e decidi que não gostaria de terminar a minha vida ensinando apenas para aquelas pessoas que têm condições de pagar as minhas aulas, o nosso trabalho. Foi quando eu decidi conhecer ações de filantropia. E eu optei por alguns espaços onde eu pude atender vários alunos que jamais teriam entrado na nossa escola, que jamais teriam tido acesso, alunos os quais eu lembro até hoje o espanto deles ao eles tocarem no instrumento, e nunca tinham feito isso, e de ver a resposta do som. Aquilo me emocionou, me tomou, e passou a ser um dos melhores dias da semana, dar essas aulas para essas pessoas, né? Em seguida, eu sou entusiasta, né, daquilo que eu faço, que eu gosto, e eu consegui envolver mais pessoas, levei mais pessoas comigo, e formamos um grupo, isso visibilidade, e vieram algumas reportagens que aumentou ainda mais essa visibilidade, né? Então, eu não entendi absolutamente nada, nem sabia da existência, na época, da possibilidade de projetos, né? Quem nos ajudou muito, em 2009, foi o Loriberto Starosky, nos orientou, nos auxiliou na fundação do Instituto Free Studio, sobre o qual nós trabalhamos hoje ainda, né? Em 2009, começaram, então, não foi só formar o Instituto, mas as buscas pelos projetos, né? Foi um caminho das pedras bem longo, bem distante, foram vários anos, e muitas pessoas nos auxiliaram, né? Nós sempre fazendo o trabalho de forma, como voluntariado ainda, né? Conseguimos a OCIP, a certificação federal, em 2011, e em 2012, nós conhecemos a Larissa Enkmeyer, em Florianópolis, que, juntamente com a Kainan Rosa, nos assessoram até hoje, nos ajudaram na aprovação de todos os projetos até agora. Então, essa é a nossa equipe técnica, né? Nós chegamos a 9 polos de atendimento em toda a região do Alto Vale, chegamos a atender mais de 600 alunos e atuamos sempre em 4 frentes. Isso para que a metodologia e as pessoas que fossem atender estivessem preparadas para atender grupos diferentes. Então, música na educação infantil, creches, musicalização infantil, uma frente. Música para aluno bom de nota. Música para alunos da rede pública, alunos selecionados, alunos com aptidão musical, que recebem aulas gratuitamente. Música para uma vida melhor. Ensino da música dentro de instituições de recuperação da dependência química. É um profissional diferente, é uma proposta diferente dos anteriores que eu citei. E, por último, música para a inclusão social, onde nós temos alunos síndrome de Down, autistas, atendemos os cegos
da Cevale, cada um merece um atendimento específico. E agora, eu gostaria de pedir para que a produção colocasse o vídeo institucional, por favor. Além das apresentações, aliás, além do ensino, nós investimos fortemente nas apresentações. As apresentações, elas comprovam a qualidade do ensino e emocionam as pessoas. E antes de mostrar mais um vídeo, eu gostaria de falar sobre os relatórios, se a produção técnica puder colocar, está no site. Os relatórios são relatórios semestrais que nós fornecemos para o público, disponibilizamos no nosso site, e são relatórios que eu gosto muito, amo fazer isso, levar eles pessoalmente nos nossos parceiros, os nossos patrocinadores, semestralmente. Nesse relatório, nós apresentamos o balanço social, que além de fotos, nós apresentamos o número de alunos por polo, a idade dos alunos, a grade horária, conteúdo trabalhado e muitas vezes depoimentos de alunos emocionantes e dos pais. Relatório por polo. Peço à produção que abra a aba Viva Música, show. A primeira música.
música Perfect, é a terceira, a partir do 5.20. Quero finalizar agradecendo a todos por mais uma vez essa oportunidade e dizer ao nosso público de empresários que o recurso que fica aqui na nossa região, ele é visto e ouvido e sentido pelas pessoas da nossa região. Meu muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos. Parabéns, Marvin. Aqui comentários no chat do reconhecimento do teu trabalho e o quanto esse trabalho tem impactado junto às crianças, junto aos idosos, aos adolescentes. Parabéns pelo trabalho. Seu Urich, antes de iniciarmos as perguntas, gostaria de uma fala, por gentileza? Muito obrigado, Silvia. Eu só queria complementar e aproveitar o que o Fernando Fay falou. Aliás, parabéns pela tua apresentação, Fernando, fantástico. O Marvin, idem, profundamente emocionante. Quando se fala de crianças, de pessoas carentes e a iniciação pela música, a gente sabe que é extremamente importante. Mas eu queria só lembrar aquilo que o Fernando falou, e a minha até casou, deu uma luz assim no canto da cabeça. Quando o Fernando falou que as empresas incentivassem de todas as formas possíveis, legais, etc., recomendação, enfim, movimentação dos seus funcionários. Todos aqueles que declaram imposto de renda acabam se perdendo esse processo. Então, essa lembrança do Fernando, eu acho de uma importância muito grande e deve fazer parte da divulgação e da comunicação e da conscientização das empresas, nesse caso do projeto. Porque aí abrange um outro leque de empresas que estão fora do lucro real, mas que têm funcionários e que declaram imposto de renda e que poderiam, então, automaticamente também participar do projeto. Fernando, parabéns pela lembrança. Obrigada, seu Urich, pela complementação. Carlos, a primeira pergunta é contigo. Falamos de empresas de lucro real e tem uma pergunta que trata de que existe um faturamento, um teto máximo dessas empresas em relação a poder contribuir com o Fundo Social. Que faturamento essas empresas precisam ter e que teto é esse para elas poderem destinar algum recurso para o Fundo Social? Bom dia. Na verdade, não existe teto, tá? Porque a contribuição ela vai ser em cima do imposto de renda devido. Então, não importa se a empresa fatura 1 milhão ou fatura 50 milhões, tá? O que importa é que o percentual destinado lá, 4, que vai dar os 9%, ou até mais agora com a reforma, é captado em cima do IR devido. Então, não tem relação com o faturamento da empresa, tá? Pode ser uma empresa do lucro real que fature 10 milhões por ano, ou pode ser uma empresa do lucro real que fature 1 milhão por ano. Não existe limite, tá? Pode ser qualquer... Porque a empresa que tributa pelo lucro real é uma opção dela. Claro, tem alguns tipos de sociedades aí por real, tá? Mas a grande maioria é uma opção. Ela pode ir no real presumido, ou no caso, se for do simples, tem limites, né? Mas o lucro real não tem qualquer limite com o faturamento, tá? E sim, tendo imposto de renda devido, é possível ser aplicado em qualquer projeto. Ótimo, Carlos. Obrigada. Andressa, temos uma pergunta aqui, trata muito dessa dificuldade já levantada para o Fernando de encontrar bons projetos para poder investir o Fundo Social. A pergunta vem em relação a Fiesc pode apoiar nessa elaboração dos projetos? E a NIC também participa conosco, pergunta como as ONGs poderão cadastrar ou apresentar os seus projetos ao Fundo Social. Obrigada, Silvia, obrigada
as pessoas, né, que fizeram as perguntas. Então, em relação à elaboração de projetos, a Fiesc, esse ano, a gente lançou o projeto Elabora SC, tá? É um projeto também da responsabilidade social, justamente para dar esse apoio para as instituições, esse braço para que elas possam cada vez mais escreverem projetos consistentes e com uma possibilidade aí de uma possível aprovação nos ministérios. Então, nós, como o Sandro colocou anteriormente, a gente teve o cadastro de mais de 150 voluntários do Estado, eles passaram por uma capacitação e agora nós estamos conectando eles a essas instituições para que juntos possam, então, desenvolver esses projetos, tá? Então, essa é a forma que a gente hoje tem atuado, a Fiesc, né? Nós não escrevemos projetos, mas nós temos essa iniciativa que dá esse apoio, então, às organizações da sociedade civil, e estamos já com uma segunda turma de voluntários. Então, depois os convido a entrar no site da Fiesc, Fiesc.com/elabora-sc. Depois eu vou pedir para a Fernanda aí colocar no chat ali certinho o site para que vocês possam entrar e ver essa iniciativa do Elabora SC. Em relação a outra pergunta de apresentar esse projeto para nós aqui na Fiesc, a gente está sempre abertos, né? Hoje, esse cadastro do projeto, ele deve ser feito, uma vez que ele esteja aprovado já por um dos mecanismos federais, ele deve ser inscrito na nossa plataforma do Fundo Social, tá? fundosocial.sesc.org.br, também a gente pode colocar ali no chat depois, certinho, para que vocês também possam fazer esse cadastro diretamente lá. Gostaria de frisar, Silvia, aproveitar, então, esse contato até das instituições locais aí do Vale do Itajaí. Hoje eu estou aqui respondendo pelo programa a nível estadual, mas é muito importante, né, frisar que nós temos os interlocutores de responsabilidade social, e aí no Vale do Itajaí nós temos, né, a Fernanda e a Lígia, que estão nessa linha de frente, que também pode ser um contato para vocês, para que a gente possa atendê-los, né, e ver de que forma a gente pode auxiliá-los. Silvia, deixa eu só aproveitar só mais um minutinho, eu gostaria até, como o Fernando colocou, o nosso VP reforçou essa questão da doação da pessoa física, então quem está nos assistindo e tem interesse em entender um pouco esse passo a passo, nós aqui na Fiesc já temos feito a campanha dentro de casa, tá, com os nossos colaboradores, para que façam as suas doações no ato da declaração. Então, a gente desenvolveu um passo a passo, ele está disponível no site da Fiesc e também aqui no canal do YouTube. Tem um vídeo do nosso presidente, tá, do seu Mário Aguiar, também falando sobre essa questão de doação pessoa física e como ela deve ser feita. Então, só para deixar registrado bem isso, para quem está nos assistindo e tem interesse em entender mais em relação à doação pessoa física. É isso, obrigada. Obrigada, Andressa. Tem mais uma pergunta e eu encerro com essa última pergunta, até porque nós tínhamos nos proposto a realizar o evento entre 1 hora e 15 minutos de duração. Qual é o requisito mínimo? Cláudio Omar está perguntando para nós, qual é o requisito mínimo que a entidade precisa atender para poder pedir essa ajuda? Estamos colocando em funcionamento a AMA de Bombinhas e todo o recurso é muito bem-vindo. Para fazer parte do Elabora SC, não tem requisito mínimo no caso da entidade, né? Sendo uma organização da sociedade civil, pode fazer parte, como é o caso, né, da AMA. O que a gente pede, requisito mínimo, é para o voluntário, tá? Aí sim tem um requisito que ele tem que ter um ensino médio completo, já ter uma experiência com projetos, mas em termos das organizações está aberto, pode fazer o seu cadastro. Ótimo, Andressa. Bom, nós sabemos que isso é só o início de um trabalho que nós queremos realizar fortemente em relação ao Fundo Social aqui no Vale do Itajaí. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos convidados especiais, o Fernando Fai, da Metalúrgica Fai, o Carlos Roberto, da Viton Contabilidade, o Marvin, né, tão reconhecido aqui no grupo em relação aos seus projetos de música. Inclusive, Marvin, disponibilizamos o relatório aqui no canal para que as pessoas possam ter acesso a tudo isso que vocês fazem. Ao seu Urich, nosso VP, que tanto nos bem representa aqui no Vale do Itajaí.
e também agradecer a participação, a conexão de todos que se inscreveram e puderam nos acompanhar nessa manhã, dedicando esse tempo tão importante para nós falarmos dessa agenda que é do bem, é uma agenda de impacto social. Vamos disponibilizar tanto o link do YouTube quanto a apresentação dos nossos convidados que foi exibido nesse momento. Com certeza, esse momento ele tem um marco histórico aqui na nossa região. Nós queremos muito fazer um encontro de bons projetos com empresas do bem para que a gente possa ter esse impacto social. Temos a convicção que na medida em que nós conseguirmos alavancar o uso desse imposto de renda, tanto pessoa física, citado pela Andressa Urich, quanto pessoa jurídica, nós vamos conseguir multiplicar, sim, as iniciativas nos municípios do Vale do Itajaí, nos municípios de Santa Catarina, porque sabemos que muitas entidades, muitos projetos precisam da nossa contribuição. Quero aproveitar e reforçar o convite para as nossas empresas, instituições que estão aqui, para nos acompanhar, inclusive cadastrar gratuitamente tanto empresas quanto instituições na nossa plataforma do Fundo Social, fundosocial.cesesc.org.br. Aqui na Regional Vale do Itajaí, nós já colocamos à disposição essa plataforma ali no link do YouTube, mas tanto a Lígia quanto a Fernanda são as nossas interlocutoras do programa e ficam à disposição pelo telefone, pela plataforma, pelo e-mail, à disposição para essa orientação. E por último, como o Carlos já antecipou, queremos convidá-los para que a próxima semana, mais especificamente no dia 22 de setembro, às 17 horas, no YouTube da Fiesc, nós vamos ter uma live do Fundo Social em comemoração ao Dia do Contador. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos os convidados e todas as pessoas e empresas conectadas conosco e desejar um excelente dia a todos. Um grande abraço.